Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Pode ir. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o professor Dr. Elson Cedro Mira, doutor em Ciências Sociais e economista, autor de pesquisas sobre economia institucional e economia industrial na região, relacionadas à economia e sociedade contemporânea. Ele é autor também de um livro que ficou célebre há alguns anos atrás, e inclusive está à venda até na Amazon, Mudança Institucional e Reconversão Produtiva no Sul da Bahia. Professor, o senhor se interessa por economia e fez um estudo sobre o impacto da vassoura de bruxa na região, inclusive. Bom dia, Kleber, bom dia, telespectador. Na verdade, meu estudo não foi sobre a vassoura de bruxa. Foi um estudo sobre como a economia do sul da Bahia se organiza e qual a dinâmica dela na atualidade, anos após a crise do cacau decorrente da vassoura de bruxa, demonstrando as mudanças que ocorreram, inclusive em termos de base da economia do sul da Bahia, que deixou de ter no cacau seu principal produto. E hoje, qual é o principal produto da região? Então, o que acontece? Final dos anos 80, nós tivemos a crise do cacau decorrente da vassoura de bruxa. O sul da Bahia atravessou os anos 90 com uma depressão econômica, né? O termo correto no meu entendimento é esse, e aí iniciamos os anos 2000 já com os municípios do sul da Bahia tendo crescimento econômico por conta de uma mudança na base. A gente passou a ter nos serviços o principal setor da nossa economia. Sim, a economia da região tem números interessantes. Itabuna, no último censo, registrou 186.708 habitantes. É uma perda de 8,6 habitantes, 8,6% da população em 10 anos, 12 anos do censo, né? Hoje é a 161ª cidade do país em população. Isso é positivo. Mas o PIB de R$20.000, nós somos 63 na Bahia, em 417 municípios, e 3.179 em 5.570. Ilhéus tem 39% da população de Itabuna vive de Bolsa Família. Ilhéus tem um perfil melhor do que de Itabuna em termos de PIB. Seria de 178.649 habitantes, seria a 167ª cidade do Brasil em população, e um PIB de 32.756, quer dizer, 50 e poucos % acima de Itabuna em relação, né? Mas mesmo assim é 23 na Bahia, 28 na Bahia e 1921 no Brasil, ocupa um lugar melhor do que Itabuna, com 40,4% da população vivendo de Bolsa Família, o que parece até uma contradição, uma renda maior e mais gente vivendo de Bolsa Família. Então, a primeira questão que a gente precisa considerar é a seguinte: ainda que Itabuna tenha perdido espaço em termos relativos na economia baiana e nacional, como o dado que você trouxe, o PIB de Itabuna ele vem crescendo nos últimos anos, inclusive acima da inflação. A gente teve, evidentemente, como todo o país, alguns anos de retração econômica no ano da pandemia, 2020. Itabuna, como várias cidades, tiveram uma queda no seu PIB por conta da crise econômica advinda da Covid-19, mas, de fato, outros municípios, inclusive baianos e até a própria vizinha Ilhéus, têm tido um crescimento econômico superior ao de Itabuna nesses últimos anos. No caso pontualmente de Ilhéus, a gente teve um crescimento mais relevante nos anos de 2018 e durante a pandemia, Ilhéus sofreu menos que Itabuna um impacto econômico. Vale dizer que a gente tem uma defasagem no PIB dos municípios de 4 anos. Então nós estamos em 2025, o último dado que o IBGE publicou do PIB dos municípios é de 2021. Então essa análise a gente faz até 2020 hoje, porque afinal de contas são os dados. Pode ter mudado a partir de 2022? Pode. Agora, Itabuna, ela tem algumas
algumas restrições, inclusive em termos de geografia, que influenciam na sua economia, no potencial de crescimento, não são determinantes, mas de fato influenciam e que a gente pode comentar sobre eles aqui sim. Quais seriam esses gargalos que dificultam o crescimento de Itabuna e o desenvolvimento? Veja bem, a começar pelo tamanho do município de Itabuna. O município de Itabuna hoje ele é praticamente ocupado por toda a cidade de Itabuna. Itabuna praticamente não tem área rural e população rural. Isso influencia na expansão geográfica das empresas de Itabuna, inclusive em termos de indústria. É diferente de outros municípios, por exemplo, Ilhéus, que você tem que a cidade não tem toda essa relevância em termos de ocupação do município como tem em Itabuna. Essa é uma primeira questão. Muito por conta disso, Itabuna é uma cidade que tem vocação para comércio e serviços. Historicamente, a gente percebe isso como marca de sua economia. O PIB de serviços em Itabuna é extremamente relevante. A agricultura praticamente não tem relevância, menos de 1%, e indústria um pouco, mas sem a relevância dos serviços. Nesse sentido, o que a gente vem observando? O comércio, ele mudou muito nos últimos anos por conta do chamado comércio eletrônico. Muitas das compras que outrora nós fazíamos no comércio local passou a ser feita via internet. E isso tem impactado o comércio local de todas as cidades, especialmente numa cidade como Itabuna, que tem um comércio como um de seus vetores. A gente vê, por exemplo, algumas vendas, inclusive de lojas físicas, lojas de departamento. Por exemplo, quando você vai a uma loja de departamento, muitas vezes a nota fiscal é emitida como se a venda fosse via internet. Então, é uma venda que não é calculada no PIB de Itabuna. Então, você vai muitas vezes numa loja de departamento, o funcionário te pede teu CPF, a pessoa que não é muito atenta a isso, pode olhar a nota fiscal sai com o CNPJ daquela empresa de outra cidade. Então, a questão do comércio, para além dessas duas que eu me referi, você tem outras aí, mas influencia naquilo que é estratégico para Itabuna. Em termos de serviços, a gente tem visto outros municípios também desenvolvendo serviços, como é o caso de saúde, que antes era muito concentrado em Itabuna. Quer dizer que Itabuna ainda pode perder alguns pontos nessa área de saúde? Olha, eu não diria perder, Kleber, porque, como eu falei inicialmente, se a gente pegar a evolução do PIB, que é tudo aquilo que é produzido numa cidade ou num estado ou no país, o Produto Interno Bruto, e se a gente faz uma evolução de 2009 para cá, Itabuna, na maioria dos anos, se a gente pensar numa evolução acumulada, o PIB vem crescendo acima da inflação. O problema para Itabuna foi 2020 e 2021. O PIB de Itabuna em 2020, por conta da Covid, caiu quase que 3,5%. 2021 cresceu um pouquinho mais que 3%, mas 2021 foi o ano que a gente teve uma inflação muito alta, acima de 10%. Então, tirando esses 2 anos de Covid, da crise da Covid, Itabuna vem crescendo. Então, não é propriamente perder. Agora, de fato, quando você verifica a evolução do PIB em outros municípios, em termos comparativos, Itabuna vem sim perdendo posição. Agora, numa entrevista recente na rede de computadores, o senhor falou sobre Ilhéus ter ultrapassado Itabuna a partir de 2019, no PIB. Perfeito. Ilhéus, se a gente verificar a trajetória do PIB ao longo da primeira década dos anos 2000 e segunda principalmente, Ilhéus ele vem tendo um crescimento maior que Itabuna. Até 2017, o PIB de Itabuna ainda era maior que o de Ilhéus. Em 2018, o PIB de Ilhéus ultrapassa o de Itabuna quando a gente considera os impostos dentro do PIB. Se a gente desconsiderar os impostos, a economia de Ilhéus passa de Itabuna em 2020.
e mantém esse valor do PIB superior ao de Itabuna em 2021. Como eu falei, a gente tem um delay aí, uma defasagem no cálculo do PIB. Então, em dezembro de 2025, a gente vai ter a publicação do PIB do ano de 2022, que é o primeiro ano, por assim dizer, pós-pandemia, né? 2022 foi um ano que as atividades praticamente voltaram à normalidade. A gente tem ainda um resíduo de efeito da Covid, mas aí a gente vai verificar se esse movimento do PIB de Itabuna ter ultrapassado Ilhéus se mantém em 2022 e vai se consolidando, ou se Itabuna, a partir de 2022, volta a ter um PIB maior do que o de Ilhéus. Mas isso foi decorrência da Covid-19, né, esse problema? Então, como eu me referi, em 2018, Ilhéus teve um crescimento enorme no PIB. O PIB de Ilhéus em 2018 cresceu 9%, pouco mais de 9%. Construção civil? Aí você tem algumas hipóteses que demandam estudo. Uma delas é a construção civil. Eu costumo dizer que, para além das análises que nós economistas fazemos de ordem técnica, e economia é uma ciência, né? A gente tem formação na área exatamente para, dentre outras coisas, analisar esses dados. A olhos nus, a gente vê o desenvolvimento de determinados vetores da economia ilhéense. Construção civil, inegavelmente, é um deles. Quando a gente pega um dado mais recente, e aí dado de emprego, a gente não tem a defasagem do PIB, o emprego na indústria da construção civil em Ilhéus responde por 7% de todo o emprego de Ilhéus. Então, muito disso concentrado ali na região sul de Ilhéus, né? Então, construção civil, inegavelmente, é um dos vetores do desenvolvimento recente de Ilhéus. Um outro vetor que nos chama a atenção é saúde. Como eu me referi anteriormente, alguns serviços que Itabuna concentrava, outros municípios da região, especialmente Ilhéus, passou a se desenvolver. O PIB, ele considera também a produção do setor público. E nos últimos anos, Ilhéus teve a inauguração de equipamentos hospitalares grandes por parte do setor público, como foi o caso do Hospital Costa do Cacau, do Hospital de Pediatria, né, lá onde era o antigo regional, e isso gerou também um resíduo de investimentos no setor privado em saúde. Então, eu diria que nos últimos anos, construção civil e saúde são vetores que ensejam estudos para confirmar essa hipótese de que foram responsáveis por parte desse crescimento do PIB de Ilhéus de forma destacada. E o turismo? O turismo, inegavelmente, né? Infelizmente, Ilhéus ainda não alcançou uma profissionalização do turismo que outros municípios da região conseguiram, como é o caso de Itacaré, mas, inegavelmente, o turismo de Ilhéus, desde antes, já era uma força para a economia ilhéense. A gente tem ainda um potencial enorme para desenvolver no turismo de Ilhéus, mas que nesse caso aí é um vetor que Itabuna não tem, né? A não ser o chamado turismo de negócios ou turismo de saúde, mas esse turismo de lazer, turismo cultural que Ilhéus tem, é de fato responsável por boa parte da sua dinâmica, que é outro serviço da base econômica aí de Ilhéus. Agora Itabuna basicamente serviço, educação e saúde puxando o carro, né? Na verdade, a gente fala assim, setor terciário da economia. O setor terciário, ele é composto por comércio e serviços. O comércio de serviço, o comércio de Itabuna é um comércio muito forte, né? Para todo o sul e extremo sul baiano. Serviços em Itabuna, você tem serviços como educação e saúde, que são, de fato, protagonistas aqui em Itabuna. Evidentemente que você tem outros serviços aí. E aí, aproveitando a deixa, uma questão que eu venho sempre destacando é que Itabuna
precisa desenvolver uma estratégia para ter um aumento maior no seu PIB de atração de serviços mais complexos, de serviços mais sofisticados. Inclusive em termos de saúde, mas também em termos de outros serviços, como, por exemplo, serviços financeiros. Tecnologia digital também seria outro campo também? Exatamente, né? A gente tem no eixo Ilhéus-Itabuna, a gente tem a UESC, a gente tem o IFBA, aliás, mais de um IFBA até, né? A gente tem o de Uruçuca aqui perto, vai ter o de Itabuna próximo, a gente tem a UFSB, a gente tem o SESI, que é outro órgão de educação ali no eixo Ilhéus-Itabuna, na estrada. Então a gente tem nessas instituições de educação, inclusive cursos na área de tecnologia. Existe uma metodologia de desenvolvimento regional, que é a de cluster, que muita gente chama de APL, Arranjo Produtivo Local, e Itabuna tem forte vocação para desenvolver um cluster, um arranjo produtivo local em setores de serviços complexos, um deles de tecnologia. A rede GigaSul, que é uma rede de internet de alta velocidade que passa aí por Itabuna, dá um potencial enorme para isso. O que precisa, evidentemente, é planejamento, é pensar Itabuna frente a esse potencial de serviços que ela tem e como combater ameaças em relação ao comércio e serviços já existentes, algumas delas eu me referi, que podem comprometer essa dinâmica em determinados segmentos de serviços. Hoje o comércio da Cinquentenária também está mudando o perfil dela, né? Muita farmácia, muitos empresários chineses também que estão chegando com pequenos negócios e tal. Pois é, o comércio hoje, né, o comerciante hoje, ele lida com desafios que há anos ele não lidava. Muito dessa mudança no comércio decorre de mudanças em nível nacional, né? As farmácias têm tomado conta do comércio de rua, mas o que me chama muita atenção, eu gostaria de destacar, inclusive repetindo, é essa concorrência do mercado digital. Aquilo que a gente chama de marketplace, né? Os grandes sites de comércio que reúnem qualquer um que queira vender através deles, eles estão já há alguns anos expandindo os centros de distribuição. Inclusive, há notícia de que um importante marketplace desse está trazendo um centro de distribuição para Itabuna. Isso, evidentemente, gera um aumento no PIB local decorrente desse centro de distribuição, mas, de outro lado, acirra a competição do comércio digital com o comércio local. Antigamente, um dos entraves do comércio digital era o tempo que o produto levava para chegar à sua residência. Hoje, isso é praticamente full time. Você compra um determinado produto, a depender de onde aquele marketplace tem um centro de distribuição, ele chega no outro dia, em 2 dias, numa mesma semana. Então, é mais rápido até do que muitas vezes você chegar numa determinada loja, não ter o pedido, e aquela loja física em Itabuna fazer o pedido para chegar. E você ter a comodidade, inclusive, de receber em sua casa, no caso do comércio digital. Agora, a ideia do Porto Sul e da FIOL, da Ferrovia Integração Oeste-Leste, seria viável para Itabuna, para a região? Para a região como um todo, sim. É um tipo de produto, é um complexo intermodal, como a gente chama, né? Porque envolve diferentes modais, o aéreo, o ferroviário e o terrestre, e isso, por si, já gera um impacto positivo enorme no PIB. Além disso, permite atrair outras empresas, porque você passa a ter uma melhor condição de exportar e também importar via marítima e via aérea. Então isso traz um impacto enorme. Inclusive, pensando na região como um todo, é uma possibilidade grande de, enfim, deslanchar a zona de processamento de exportação de Ilhéus, a ZPE, que está autorizada e, como muitas no Brasil, até hoje não decolou.
Pelo perfil de Itabuna, de estar na confluência de duas importantes BRs, de já ser um polo de comércio e serviços, Itabuna pode sim, e com certeza vai, ter ganhos enormes caso esse complexo intermodal venha a ser inaugurado, né? E aí eu falo isso porque eu acho que já tem em torno de 15 anos a gente falando desse complexo intermodal. A gente não pode, evidentemente, deixar de tratar do impacto ambiental do complexo intermodal, né? Que é algo que é uma questão que precisa ser trazida à tona nessa discussão para que esse impacto econômico, né? Que vai se traduzir no PIB, não traga danos ambientais que sejam nocivos no médio e longo prazo para o sul da Bahia. Há quem veja que Itabuna seria um centro de logística nesse processo. O ganho de Itabuna seria esse? Vai depender muito do traçado dessa integração de Itabuna com o complexo intermodal, não é? As vias de acesso, por exemplo. Como eu me referi, Itabuna tem o que a gente chama de vantagem comparativa importante, que é a localização. A gente está aí na confluência de duas BRs importantes em nível nacional. Então, se o escoamento pelo modal rodoviário passar por Itabuna, sim, Itabuna tem um potencial de ser uma referência logística para esse complexo intermodal, mas, reitero, vai depender muito dessas ligações, principalmente rodoviárias, que serão feitas entre Itabuna e o novo porto e aeroporto, que coincidem com a chegada da ferrovia, conforme o planejamento feito pelo governo do estado da Bahia. Em 88, quando foi feita a Constituição do estado da Bahia, tinha dois deputados itabunenses, Daniel Gomes e Antônio Menezes. Eles deixaram proposta na Constituição baiana para a criação de uma região metropolitana de Ilhéus e Itabuna, que nunca saiu do papel. Essa região metropolitana seria viável e melhoraria o desenvolvimento das duas cidades de forma integrada? Olha, eu acho que sim. A região metropolitana, ela traria ganhos enormes para o eixo Ilhéus e Itabuna. Até porque o trecho da estrada que liga as duas cidades está praticamente todo conurbado, né? As cidades têm crescido, Itabuna e Ilhéus, em sentido uma da outra. A gente tem indústrias, comércios, universidades, centros de pesquisa, bairros. Então, a tendência é que, de fato, esse trecho entre Ilhéus e Itabuna, no médio prazo, esteja com o processo de urbanização avançado. É o que a gente chama de conurbação. O que a gente precisa verificar com muito cuidado é os termos em que essa região metropolitana se dará. Eu tive a oportunidade, inclusive, de orientar estudos sobre essa região metropolitana e havia, nos projetos entregues há alguns anos, erros enormes nesse sentido. Então, para te citar quando a gente fala região metropolitana, o próprio nome já denota que o foco é a área urbana. É a metrópole. E muita gente pensa a região metropolitana, inclusive também como vinculação de áreas agrícolas. Então, a região metropolitana, no meu entendimento, é sim extremamente importante, mas precisa ser pensada de forma técnica e profissional para não cometer erros crassos como os que foram pensados. Agora, na universidade, que pesquisas o senhor tem orientado aqui na região sobre esse eixo, Ilhéus e Itabuna e a região? Olha, uma das pesquisas que eu orientei foi em relação à região metropolitana Ilhéus e Itabuna, como eu acabei de te dizer, em nível de pós-graduação. Eu atuo... Na minha área de pesquisa é a chamada economia institucional. Então, eu venho desenvolvendo pesquisas, inclusive desenvolvi em nível de mestrado, quando fui também para o doutorado, e artigos publicados analisando essa interação entre instituições e economia no sul da Bahia. E uma questão basilar que eu venho verificando é que, embora a economia do sul da Bahia hoje tenha como base os serviços, boa parte das nossas instituições continuam cacaueiras.
E aí eu não quero dizer que o cacau não seja relevante para o sul da Bahia. Em termos de produto agrícola, o cacau é o produto mais importante para a economia do sul da Bahia. Especialmente de uns 2 anos para cá, quando houve esse aumento enorme aí no preço do cacau. Mas quando a gente vai pegar, em termos de produto agregado, toda a economia, o cacau ele tem uma importância ínfima para o sul da Bahia. E isso não sou eu que estou falando, são os dados oficiais. O que eu demonstro é que é necessário que as instituições regionais percebam isso e, o que é importante, sem desconsiderar a importância histórica do cacau e para o setor agrícola nosso, reconhecer que os serviços respondem pela dinâmica e fazer um planejamento e uma gestão pública e também por parte da sociedade civil, reconhecendo institucionalmente que os serviços são o principal setor da atividade econômica de todo o sul da Bahia. Agora o cacau tem um problema também. Depois da vassoura de bruxa, a gente tinha uma produtividade média de 50 arrobas. Hoje é 15. E a região não recuperou essa produtividade nas fazendas. E não se beneficia dos altos preços no mercado internacional. A questão do cacau, você tocou em algumas questões relevantes. A primeira delas é: o cacau é uma commodity, como tal, os preços são definidos em nível internacional. Para além disso, você tem localmente grandes players internacionais, a indústria moageira de cacau, que acaba gerando pressão sobre os preços internos. Então a gente não tem grandes produtores de cacau, a gente não tem grandes áreas produtoras de cacau. A produção de cacau no sul da Bahia é feita em áreas pequenas, muita produção familiar, né, assentamentos, você já tem essa dificuldade. Então, é um produto que fica dependendo dos preços internacionais e dessas grandes empresas. Além disso, de fato, o sul da Bahia tem uma produtividade baixa de cacau. Comparado, inclusive, a gente tem o chamado sistema de cacau Cabruca, que é responsável por ter mantido esse ativo ambiental enorme que a gente tem aí, felizmente, né? Mas a gente tem outras regiões produzindo pelo sistema chamado sol a pino com a produtividade maior. Agora, existem tentativas aí e algumas comprovações de elevação da produtividade do cacau, como um programa aí, Cacau 500, né? Prometendo elevar a produtividade de cacau a 500 arrobas. Professor, como o nosso tempo é escasso, é limitado, eu gostaria de saber que propostas o senhor teria para o desenvolvimento regional, para acelerar esse desenvolvimento? O que é que o senhor sugeriria? Fundamentalmente, pensar que hoje nós vivemos numa economia global. O comerciante da Cinquentenário, né, o comerciante da Marquês de Paranaguá, ele hoje compete com o marketplace, com o vendedor que está lá na China, do outro lado do mundo, no Japão. Então a gente tem que pensar globalmente e desenvolver os serviços, especialmente pensar em serviços mais complexos, porque o mundo inteiro está convergindo, na verdade já convergiu para uma economia de serviços. Então as nossas instituições precisam reconhecer isso e, evidentemente, sem desprezar os setores primário e secundário, agropecuária e indústria, entender que os serviços respondem pela maior parte da economia. Professor, muito obrigado. Como o fim de semana está começando, vou dar uma sugestão de um filme, Solaris, filmado em 72, por Andrei Tarkovsky, que fez um filme parecido com Odisseia no Espaço. O mesmo tema, o homem no espaço. Só que Odisseia no Espaço falava do tempo do espaço e na projeção do conhecimento humano que vai crescendo ao longo do tempo. No de Tarkovsky é uma viagem ao interior do homem, com reflexões sobre a vida e tudo mais. Chega a ser um filme nietzschiano.
Bem, como livro, Tabocas, poesia de Carlo Caê, 21 poemas e um conto 100% Grapiúna. É um livro considerado uma odisseia grapiúna pelo professor Samuel Matos, da UESC. Um abraço, bom final de semana para todos.